Olá pessoal, tudo bem? Respondendo a uma pergunta que algumas pessoas, alguns seguidores já me fizeram há alguns anos e posterguei em respondê-la e agora eu vou responder. Não foi uma, foi várias pessoas dizendo que olha nos meus status, nos meus stories e vê publicações diversas, publicações mistas, publicação sobre religião, publicação sobre empreendedorismo, publicação sobre cultura, sobre corporativismo e me faz essa pergunta: Haroldo, qual é o padrão, o procedimento ou a maneira correta de um cidadão comum agir diante desses quatro pilares: Deus, religião, família e trabalho? Eu ordeno elas desta seguinte maneira: Deus, que é o dono do universo, depois vem a família, depois vem o trabalho e depois vem a religião. Eu vou explicá-la uma por uma e por que essa ordem cronológica quanto à vida de um cidadão comum, um cidadão de bem, de uma maneira geral. Deus, que Deus é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Família, a família é a base de toda a sociedade, ela é a base formativa de todo cidadão, seja nos seus princípios, valores e na sua ética, até mesmo porque nós não achamos princípios e valores na rua. Pode ser que o meu trabalho, a minha faculdade, pode ser que o círculo em que eu vivo possa aperfeiçoar, mas em quase que em sua totalidade, esses princípios e valores vêm da nossa família. Então a família é a nossa base enquanto cidadão, é de onde vem, onde origina-se os nossos princípios e valores. Terceiro, trabalho. O trabalho é que sustenta a família e o homem. Ah, mas você como cristão está colocando a religião abaixo do trabalho? Aí eu vou explicar mais uma vez. Primeiramente que o nosso primeiro chamado é a nossa família. Nosso primeiro chamado enquanto vocacionados a homens que se dedicam à vocação matrimonial, falando aqui um pouquinho mais de religião, é a família. Nós somos o provedor da família. Embora hoje, em sua grande maioria, as mulheres já ajudam nesse dinamismo, nessa provenção dos bens familiares e em algumas vezes com mais competência e mais até responsabilidade do que os homens. Então, lembrando que o nosso primeiro chamado enquanto cidadão é a nossa família. E em quarto, eu coloco a religião. Depois de Deus, depois da família, depois do trabalho, eu coloco a religião. Haroldo, mas por que você não coloca a religião junto com Deus, que é o primeiro na sua pirâmide, ou abaixo de Deus? Vou explicar. Primeiramente que nem todas as pessoas têm uma religião ou seguem uma religião. E diferentemente, Deus ele é para todos, independente se você tem uma religião, se você segue uma religião ou não. Deus ele é para todos. Então por isso que eu coloco a religião em quarto lugar, que eu coloco que a religião é um facilitador para te levar a Deus, mas em hipótese alguma eu posso querer que a religião exclua ou faça com que o religioso seja maior ou melhor do que o cidadão comum. Assim como Platão sempre fala,
Se não for um bom cristão, seja ao menos um bom cidadão. Então, recapitulando rapidinho, Deus, que está acima de todas as coisas, é o dono do universo. Família, para quem é casado ou quem pretende casar, é o seu primeiro chamado, é a sua primeira vocação. Trabalho, porque nós temos que sustentar a nossa família, somos provedores da sua família. O homem tem que ser digno do seu sustento e casando, assumindo uma família, ele também tem que ter a responsabilidade de ser o provedor da casa. E em quarto, a religião que eu expliquei, que a religião ela jamais pode excluir ou jamais pode eximir de se exercer a cidadania. Entenderam? Então é por isso que às vezes vocês veem postagens diversas nos meus status, nos meus stories, tendo essa dimensão. Deus, família, trabalho e religião. Beleza?